Eu sou Ângela Mello, hoje eu estou vereadora por Aracaju, pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Não nasci em Aracaju, eu nasci em Nossa Senhora de Lourdes, que à época era um povoado de Canhoba. Nunca que alguém soubesse, é tanto que no último mês de dezembro de 2022, eu recebi o título de cidadã aracajuana. Eu cheguei em Aracaju com 9 anos de idade e hoje eu estou com 66 anos. Né? Dessa idade eu tenho uma trajetória no movimento sindical, né? Mesmo eu conhecendo o movimento sindical e o partido ao mesmo tempo, concomitantemente. Foi quando eu entrei na universidade, na década de 80. Ao entrar na universidade, eu também fiz concurso público para professora e na universidade eu vou encontrar uma turma que estava, naquele período, trazendo para Aracaju essa concepção, essa lógica, né, essa discussão do Partido dos Trabalhadores. E lá na universidade eu vou conhecer uma turma muito boa, né? Eu vou conhecer Giovana, que é professora de Poço Verde. Veja que a universidade ela traz um campo, né, muito diversificado, porque você vai conhecer tribos e pessoas de todas as partes, tanto do estado, né, quanto fora, né, do estado de Sergipe. Então eu vou conhecer Giovana, Filenila, professora Claudete, né, professora Neilza, professor Luiz Alberto, né, a turma do DCE, aí lá estava Chico Buchinho, lá estava Deda, estava Filena. Então uma turma boa de jovens, uns entrando, outros saindo e outros fazendo militância, porque no movimento, ou nos movimentos, muitas vezes nós retardamos a trajetória acadêmica para continuar nos movimentos, né? Então, tinha uns que passavam lá 5, 6, 7, 10 anos, porque estavam sempre nos movimentos, né? E o movimento político, o movimento partidário, né, e sindical, ele é apaixonante. Então, esses são um pouquinho dessa trajetória. E você começou sua trajetória política foi através dos sindicatos? Isso, como eu já relatei, quando eu chego na universidade, eu vou encontrar tanto o movimento estudantil, mas como eu entro no movimento sindical por ser professora, né, eu vou, não que apaixonar mais, mas fazer uma opção pela militância do movimento sindical, né? E no movimento sindical nós vamos também encontrar pessoas que estão na militância partidária também. Aí tem a Rubelém, né, o Vajão, o Diomedes, a professora Ana Lúcia, a professora Rosângela, a professora Gilnete. Veja que são pessoas que militam no movimento sindical, mas também têm uma trajetória no movimento partidário. Quando eu falo do movimento partidário, eu estou falando especificamente da construção do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Sergipe. A experiência que marca muito no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o processo de filiação, né? Tem um companheiro que disse que o PT não era desorganizado. Quem era desorganizado é a Justiça Eleitoral. Quem é desorganizada é a Justiça Eleitoral. Então, era o trauma, eu digo trauma no sentido não de você adoecer, mas de você ter assim, aqueles embates, de você achar que era afiliada, que estava afiliada e na realidade você não estava. Sempre uma ficha, porque era assim que a gente chamava, a ficha de filiação, né? Ela era extraviada no meio do caminho. Eu sei que eu assinei umas 3 ou 4, né, de filiação. De 80, da década de 80 à década de 90, nesse percurso eu acho que eu assinei umas 4 fichas de filiação. Então isso marca. Mas tem a trajetória de luta, de militância no partido, ela é um marco profundo na vida da gente. Primeiro, essa construção de organização, né? A minha época, nós éramos organizados em núcleos, hoje os núcleos são setoriais, né? Então o núcleo da educação sempre estava dialogando, porque o marco maior nosso de militância vai ser naquele período que o PT está ali na Rua de Siriri,
né? Ele passou por vários locais de Aracaju, né, com marcas, mas a discussão dos núcleos, a discussão partidária, eleitoral, vai se dar muito naquele espaço da Rua de Siriri. Então, ali a construção dos núcleos, os debates dos núcleos, um se encontrava com o outro, educação, principalmente o que discutia as questões agrárias, as questões ambientais, né? E de tomada de poder dos trabalhadores. Então, os sábados eram um encantamento nas reuniões políticas dos núcleos, principalmente do núcleo de educação. Mas também a construção para as eleições partidárias de 80, de 90, né, elas são muito espaços de debate político. E no PT tem, dentro da nossa organização interna, para quem está de fora, compreende que não é democrático, não é salutar, que é a questão das tendências. Para mim, as tendências, ela oxigena a discussão política, a discussão democrática dentro do partido. Quem está de fora não entende, mas nós que estamos dentro entendemos que é fundamental para oxigenar a democracia no partido, os agrupamentos que nós chamamos de tendência. Falar na discussão de gênero, né, o que a gente chama de empoderamento das mulheres, o partido ele vai nos dar também esse espaço de discussão democrática. E não foi fácil, né? Nós temos hoje um partido que, na sua instância, na sua concepção, tem paridade, mas a paridade ela é numérica, ela não é uma paridade que ela ainda seja política e de empoderamento. Então, essa discussão de busca de espaços, nós entendemos ela também ainda como a cultura do patriarcado, né? A cultura do patriarcado, ela não está fora do partido, porque nós estamos dentro do partido de esquerda, né? A cultura está lá, também com os nossos companheiros. Então, o machismo, ele é presente, eu digo porque ele ainda continua presente dentro da cultura partidária, né? Bom, mas nós temos que desconstruir isso. Tá? Então, eu acho que um avanço na minha avaliação para a desconstrução dessa cultura machista é o Elas por Elas, mas que ainda precisa avançar muito, porque mesmo sendo mulheres, muitas das vezes nós pensamos com a cabeça do homem. Nós ainda estamos muito vinculadas a essa cultura de dominação, mas que, na minha avaliação, nós estamos rompendo com ela. O rompimento vai se dar do dia para a noite? Não. Então, nós precisamos, de fato, exercer, dentro desse processo democrático e de processo de empoderamento das mulheres, avançar na real construção de igualdade dentro do partido e equidade. Então, nós temos a paridade de gênero, mas nós não temos, quando vamos discutir o financiamento, as mesmas condições dos homens, né? Então, por isso eu fui, em 2018, candidata a deputada federal. Tive, na nossa avaliação, uma votação para uma mulher que estava se colocando pela primeira vez dentro das instâncias partidárias, pleiteando um cargo de deputada federal. Eu tive mais de 13 mil votos, o número do partido, viu? 13 mil e algumas coisas, mais de 13 mil votos no Estado, né? E nas condições de mulher e de financiamento. E teve um detalhe, que aí é importante que, ao conhecer a luta das mulheres no partido, nós possamos também estar conhecendo e dialogando como se dá essa relação com os homens, né? Foi um momento que a tendência que eu pertencia à época, que era a articulação de esquerda, nós tomamos uma deliberação de não apoiarmos o acordo, a aliança para o governo do Estado, e não apoiar a aliança para o governo do Estado e votarmos contra e publicamente
dizermos que não apoiávamos o governo Belivaldo, né, nós fomos retiradas de todas as instâncias, né, da propaganda eleitoral. Então ficou eu e a companheira Ana Lúcia e parte do agrupamento fazendo essa campanha sem a visibilidade, nem na televisão e nem nos rádios, né? Então foi com pouco dinheiro que nós tínhamos que nós vamos fazer, por isso que eu entendo que é uma vitória, né? Eu fiquei como segunda suplente, né? Quase que assumo por um mês, mas aí por questões políticas nós resolvemos não assumir como deputada federal por um mês, e depois veio em 2020, num período de pandemia, num período atípico, a eleição para a Prefeitura Municipal de Aracaju. E foi uma eleição que nós discutimos muito dentro do partido, que iríamos ter candidatura própria, e tivemos candidatura própria. Um período atípico, é um período que nem o Brasil, nem o mundo estavam esperando que vinha uma pandemia, e nós vamos fazer uma campanha, praticamente uma campanha de casa, né? O nosso agrupamento discutiu que deveríamos ter candidatura à vereança em Aracaju, com uma composição, uma chapa para prefeito de Aracaju, com o companheiro Márcio e a companheira Ana Lúcia, né? Uma chapa, como a gente diz, puro sangue, né? E fomos, numa pandemia, buscar dialogar com a população aracajuana, dialogar praticamente de casa. A pré-campanha ela foi toda feita em casa, via online, lives, debates, discussões, reuniões, tudo de casa. E quando nós íamos às ruas, geralmente era final de tarde, tudo mascarada, né? Panfleto não podia, porque era uma época que era proibido o papel, né? Não muito uma praguinha virtual ou na roupa, mas foi uma campanha bonita, né? Ela foi uma campanha que eu avalio que, infelizmente, nós só conseguimos, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, uma vaga na Casa Legislativa, e mais com uma vaga que ainda está em disputa, que é a vaga do companheiro Camilo, né? E para a Prefeitura de Aracaju, nem para o segundo turno nós fomos, mas entendendo que foi uma decisão correta que nós tomamos, uma decisão do rompimento, né, com o atual prefeito, que à época também era prefeito, Edivaldo Nogueira, um rompimento político, e que o partido precisa se reconstruir e se recolocar para a população aracajuana como, de fato, é um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. E um partido que já governou esse estado e já governou o município de Aracaju, colocando muito bem as pautas da população aracajuana e sergipana. Então, todo momento de recomeço são momentos que nós podemos ter a vitória, que é a vitória de você conseguir o cargo, ou ter vitórias políticas de reconstrução. E 2020 foi um ano atípico pela pandemia, mas foi um ano que o PT disse, olha, nós estamos para a disputa, nós vamos disputar Aracaju, nós vamos disputar o governo do estado, como fizemos em 2022, e nós estamos aqui sem medo de ser feliz. Então, o PT é o partido da disputa política, é o partido que tem programa e é o partido que tem uma concepção de esquerda para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, 2020 foi um ano vitorioso para nós. Como 2022 nós não conseguimos o governo do estado, mas conseguimos uma bela vitória política também. O projeto Elas por Elas, na minha avaliação, ele é um projeto que ele traz a concepção feminista para dentro do partido, não é? Ele traz uma discussão de que as mulheres do Partido dos Trabalhadores, elas precisam ocupar espaço. E para ocupar espaços, nós precisamos estar organizadas. Então, a organização ela é fundamental.
qualquer espaço, seja o espaço partidário, seja o espaço da militância sindical, seja até o espaço doméstico, ele precisa estar organizado. Bom, as mulheres precisam estar organizadas, né? Mas nós estamos organizadas dentro dos princípios, dentro da concepção socialista, dentro da concepção feminista do Partido das Trabalhadoras. E aí eu vou falar trabalhadoras, porque nós estamos falando de um projeto, de um programa, de uma concepção do partido, mas gestada por mulheres. Tá? Nós temos nessa trajetória de vida do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras a construção de mãos femininas. Se eu penso a nível nacional, eu lembro, basta fechar o olho e você visualizar a figura da nossa querida Marisa Letícia. Dona Marisa, conhecida por todas nós e por todos nós, uma mulher que vem da classe trabalhadora e chega a ser a primeira-dama desse país. Mas ela não chega como primeira-dama só porque era mulher de Lula. Naquele momento, ela chega a ser a primeira-dama, mas uma mulher que constrói o partido, uma mulher que vai, com suas mãos, construir as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, como nós fizemos aqui em Sergipe, em Aracaju. Quantas vezes nós nos sentávamos ali na rua de Siriri, no Ciclo Screen, né? Os homens trabalhando no Ciclo Screen e as mulheres cingindo, né, as bandeiras do partido. Tá? Então, é um partido que ele tem na sua concepção, na sua origem, a figura feminina. Né? Então, nós temos essa avaliação que o Elas por Elas também ele vem como um projeto, um programa de você estar disputando. Porque não é fácil numa sociedade que ela é machista, numa sociedade patriarcal, você desconstruir cultura um dedo, no estalar de dedos, né? O Elas por Elas, ela vem exatamente para também dialogar com o homem, para dizer da nossa importância. Se eu quero construir uma sociedade de iguais, ela passa primeiro por essa construção partidária, da ocupação de espaços, da mulher ter a igualdade, a equidade com o homem. Nós conseguimos já tudo isso? Ainda não, mas nós estamos em construção. E é essa construção que vai nos dar, lá na frente, a liberdade, né? E conseguimos essa igualdade que a gente sonha, porque, na realidade, nós queremos um partido que tem, na sua concepção, um mundo diferente. E o mundo diferente que o Partido dos Trabalhadores traz para nós é o mundo socialista. É o mundo que acaba com as diferenças. Então, esse partido, ele acolhe brancos, negros, negras, LGBTQIA+, ele acolhe indígenas, né? Ele acolhe a população em situação de rua, ele acolhe os oprimidos. Então, é esse partido e essa concepção do Elas por Elas que vai, lá na frente, dizer que realmente o Partido dos Trabalhadores, o Partido das Trabalhadoras é o partido da igualdade, é o partido que pensa essa sociedade justa, essa sociedade socialista. Esse partido, né, que tem nessa concepção de um mundo diferente, os períodos eleitorais são períodos que marcam. Nós vivemos hoje um mundo que ele está tomado por ideias fascistas. E quando eu digo mundo, eu não falo de Aracaju, de Sergipe, do Brasil. É o mundo, não é o mundo. Se a gente observa, se você tem essa leitura do mundo paulo freireana, né, a gente vai percebendo que o mundo está tomado por ideias fascistas, né, que são ideias que pregam o ódio, né, e nós pregamos o amor, né, nós pregamos a igualdade.
Então, me marca profundamente na trajetória do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras a prisão do companheiro Lula. Não tem como não marcar, não tem como a gente não se emocionar. Porque quantas vezes em reuniões, inclusive reuniões lá na CUT, eu sou da direção nacional da CUT, nós fazíamos debates, uns dizendo que Lula deveria pedir asilo numa embaixada e outros diziam, não, Lula tem que enfrentar, mas o companheiro diz o seguinte, eu vou provar minha inocência. Eu não quero sair do país, eu não quero me exilar em nenhuma embaixada. Então, isso marca profundamente a vida de quem entende que a verdade, ela um dia surge, e ela surgiu. E Lula foi preso, ele não saiu do país, ele enfrentou. Ele enfrentou e nos marca muito esse enfrentamento. Ele enfrentou e passa mais de 500 dias preso, isso marca. Mas ele sai da prisão, ele volta para a vida política e ele se elege pela terceira vez presidente da República desse país. Então isso marca a vida da gente. Esse é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nunca eu me arrependi de estar no Partido dos Trabalhadores e de ter construído esse partido ao lado de uma grande companheira, que para além de companheira de partido, é companheira de sonhos, é companheira de vida, é companheira de projeto, que é a minha companheira Ana Lúcia Vieira Menezes. Então, nessa minha trajetória, né, Ana também me emociona, porque Ana é exatamente o exemplo da mulher que luta pela vida ou pelas vidas e luta por essa sociedade que nós construímos dentro do Partido das Trabalhadoras.